Bruno Prado, São Paulo e Corinthians frente a frente. Quando a 14ª rodada iniciou, antes da bola rolar, os dois times estavam na parte de baixo da tabela, que o Corinthians agora com a vitória subiu algumas colocações, é o 9º colocado. Tem um detalhe aí, né? Porque o São Paulo não perde para o Corinthians no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro desde 2010. E nos últimos 6 jogos, são 6 jogos de invencibilidade para o São Paulo no confronto. Mas como é que você pensa a respeito aí do momento das duas equipes? Como é que chegam os dois times para esse duelo? São Paulo com o Hernan Crespo começando o seu trabalho. Boa tarde para você, Bruno Prado. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Inclusive, a única derrota do Corinthians na campanha do título paulista foi no Morumbi para o São Paulo. Foi o único jogo que o Corinthians perdeu no campeonato. Nesse confronto, o mando de campo, nos últimos anos, ele tem feito, sim, diferença, né? Normalmente, o São Paulo vence no Morumbi e o Corinthians em Itaquera. São Paulo foi ganhar Itaquera pela primeira vez no ano passado, mas depois, quando jogou lá de novo, ganhou pelo Paulista. Quando foi jogar pelo Brasileiro, não ganhou. Então, normalmente, o mando de campo tem feito diferença em São Paulo e Corinthians. Eu acho que os dois times o nível das equipes ele é muito parecido. Tem um equilíbrio, né? O São Paulo não deverá ter o Lucas ainda, mas vai ter o Oscar, vai ter o Luciano, os jogadores que já atuaram no meio de semana contra o Bragantino. O Oscar já jogou contra o Flamengo, né? Ele estava fora antes da parada do Mundial. E o Corinthians com o Memphis de volta, ainda... Se deu um espirro aqui, mas... Acontece. Segue o Corinthians com... Uma vez Boris Casoy, meu caro Bruno, deu um espirro. Sim. E aí ele olhou e falou assim, me desculpem, mas eu também sou um ser humano. Sim, acontece, faz parte. O Corinthians com o Memphis de volta, né? O Memphis não jogou no meio de semana, o Yuri Alberto provavelmente ainda não, mas eu acho que os times são muito equilibrados. O fator casa é uma pequena vantagem do São Paulo. O São Paulo precisa mais do resultado do que o Corinthians, até pela situação que vive no campeonato. São Paulo corre risco de entrar na zona de rebaixamento, mesmo se empatar o jogo. São Paulo está a 1 ponto da zona de rebaixamento. Então o São Paulo tem uma necessidade maior de vencer o jogo. O Corinthians ele está melhor que o São Paulo porque o Corinthians ele fez, em alguns jogos, não todos, mas ele fez a sua parte em casa, em alguns jogos, inclusive que o São Paulo não fez. O Corinthians venceu o Sport em Itaquera, o São Paulo não venceu o Sport no Morumbi. O Corinthians venceu o Vasco em Itaquera, o São Paulo não venceu o Vasco no Morumbi. Então, esses jogos, principalmente em casa, contra times que estão mais na parte de baixo da tabela, o Corinthians normalmente tem feito sua parte. Às vezes nem joga bem, mas consegue ganhar. Contra o Vasco jogou muito bem, foi logo no início do campeonato, ainda com o Ramon Dias no comando do Corinthians e o Carille no Vasco, né? As coisas passam. Isso não faz tanto tempo, mas no futebol brasileiro sempre parece que as coisas aconteceram há muito tempo porque os dois já estão com outros técnicos, já aconteceu um monte de coisa, mas isso não faz tanto tempo assim. Mas de qualquer maneira, acho que por jogar no Morumbi, o São Paulo tem uma pequena vantagem, mas os times são equilibrados, não tem uma grande diferença técnica não entre São Paulo e Corinthians, são times mais ou menos do mesmo nível. Memphis Depay deve retornar ao time do Corinthians. Fábio Piperno, muito boa tarde. Estava dando uma olhada aqui. O Memphis tem 2 jogos contra o São Paulo e são 2 derrotas. E os 2 jogos por 3-1 no Campeonato Brasileiro do ano passado. E como lembrou o Bruno, agora no Campeonato Paulista também derrota corintiana por 3-1, Piperno. O que esperar desse jogo? São Paulo e Corinthians. Neste sábado a bola rola no estádio do Morumbi, Piperno. O Corinthians faz uma campanha melhor que o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Para mim, porque, assim, desde o final do ano passado, se a gente considerar os 2 elencos completos, e é óbvio que isso é meio utópico, porque toda hora, enfim, tem jogadores contundindo, sendo, enfim, por N motivos aí, ficando fora de jogos importantes, mas eu acho que desde o final do ano passado, o elenco do Corinthians é um pouquinho melhor que o de São Paulo, tanto que o Corinthians fez aquela sequência, né, de 9 vitórias consecutivas, ganhou o campeonato estadual, que não é lá grande coisa, mas para aquilo que o Corinthians pode hoje ambicionar, é o que dava, né, e o Corinthians ganhou esse campeonato. Então eu acho que o Corinthians tem um talento diferente, que é o Memphis, melhor que os jogadores do São Paulo, ele é superior aos melhores jogadores de São Paulo, no caso Oscar e Lucas, né? Então eu acho que o Corinthians também tem, na minha avaliação, um técnico melhor que o técnico de São Paulo. O Dorival eu acho mais treinador que o Crespo. De qualquer forma, são 2 times que convivem aí com ausências, né? Isso obviamente enfraquece os 2. São Paulo joga em casa e, como muito bem lembrou o Bruno, nesse confronto direto, os 2 têm feito valer o fator campo, né? Diferente, por exemplo,
Palmeiras, né? O Palmeiras tinha que fazer um movimento da CBF para jogar o campeonato inteiro fora, né? Que talvez fosse melhor. Mas os dois não, no caso, principalmente do Corinthians, ele faz valer o fator campo. Tá? Mas eu acho que por tudo isso é um jogo que também caminha para um empate. Eu acho que em condições normais o Corinthians vai fazer um brasileiro melhor que o de São Paulo. Mas eu acho que nesse clássico, por ser jogado lá no Morumbi, isso acaba, de certa forma, igualando as coisas. E eu, honestamente, para esse final de semana, não vejo favoritismo de ninguém. Só que tem uma coisa, um empate que em circunstâncias normais poderia ser considerado o resultado mais esperado para um clássico como esse, pode ser trágico para o São Paulo, porque um empate pode jogar o São Paulo no Z4. Vai deixar o Corinthians no meio de tabela, deixaria o Corinthians por volta lá do 10º lugar, não mexeria muito com a situação do Corinthians no campeonato, mas seria trágico para o São Paulo. São Paulo poderia virar essa rodada entre os 4 piores, lembrando que o Juventude, que está atrás de São Paulo, ainda tem 2 jogos a menos, o que é um complicador para o nosso querido tricolor. A diferença entre os times na tabela é de 6 pontos, né, do Corinthians para o São Paulo. São Paulo a 1 pontinho da zona de rebaixamento. Bruno Prado, esse debate é bom. São Paulo já tem que ligar o sinal de alerta quanto ao rebaixamento. Essa vai ser a briga do São Paulo no segundo semestre, sair dessa zona da confusão no Campeonato Brasileiro, Bruno Prado? Tem que ligar muito o sinal de alerta. Já são 14 rodadas no campeonato. São Paulo só ganhou 2 jogos. É muito pouco. São Paulo não consegue sair do lugar, não consegue reagir. 2 vitórias é muito pouco no campeonato. Times que, inclusive, estão abaixo dele têm mais vitórias que o São Paulo. Então, o São Paulo, a briga nesse momento é sair lá de baixo. E tem que ganhar principalmente em casa. O São Paulo está nessa situação porque tropeçou muito em casa. Então, o São Paulo tem que reagir o mais rápido possível. Porque se você entra numa zona de rebaixamento, começa uma pressão muito grande em cima do time, os jogadores vão jogar com mais peso, fica um clima muito diferente. Então o São Paulo tem que reagir o mais rápido possível. 14, vai ser a 15ª agora nesse final de semana. A gente está caminhando para o final do primeiro turno já. Depois do final de semana vão faltar só mais 4 rodadas para acabar o turno. Então o São Paulo vira o turno, por exemplo, na zona de rebaixamento, que hoje é uma possibilidade bem real de acontecer. O São Paulo está muito perto dessa zona de rebaixamento. O time vai jogar o segundo turno muito pressionado. E aí vem Copa do Brasil junto, vem Libertadores junto. Aí vai ter que fazer escolhas, vai ter que abrir mão de alguma coisa. E nessa situação que está no campeonato, não dá para priorizar as Copas e deixar o brasileiro de lado. Então, o São Paulo tem que sair o mais rápido possível dessa situação. É perigoso, não pode brincar. E alguém vai dizer, o Corinthians na reta final do ano passado, ele conseguiu uma arrancada e saiu e foi lá para 7º lugar. Cara, nem sempre você vai conseguir isso aí. É meio que exceção você ganhar 9 jogos seguidos, igual o Corinthians conseguiu. Tem um monte de caso de time grande, o último que eu me lembro muito bem disso foi o Grêmio. O Grêmio em 2021 não era um time para ser rebaixado. O Grêmio, ele vinha bem nos anos anteriores, ele vinha disputando a Libertadores todo ano. Naquele ano mesmo ele estava na Libertadores. Ele começa o campeonato muito mal, como o São Paulo começou. Acho que o Grêmio nas 10 primeiras rodadas tinha 1 vitória, era algo assim. E não conseguiu sair, que sempre ficou, o Grêmio vai sair, o Grêmio não tem time para cair, começou mal, mas vai sair, e não saiu. Então tem que sair de lá o mais rápido possível. É o segundo pior início de Brasileirão na era dos pontos corridos para o São Paulo. A pior campanha do São Paulo foi lá em 2021, quando chegou nos primeiros 14 jogos com apenas 12 pontos. Coincidência ou não, em 2021 foi a pior campanha do São Paulo na história dos pontos corridos, né? O São Paulo termina a competição com 48 pontos. Quando a gente faz aquela matemática da luta contra o rebaixamento, muitos times colocam ali o objetivo de 45 pontos e o São Paulo em 2021 terminou com 48 pontos. Então, essa campanha de 2025 só perde para aquela, na comparação das primeiras 14 rodadas, só perde para aquela de 2021. O técnico era o Crespo. E o técnico era o Crespo, ele verdade. Não tem culpa nem naquela e muito menos nessa, né? Essa aqui ele pegou a 2 jogos, né? Não tem nada a ver com a campanha do São Paulo, o Crespo, né? O Crespo até conseguiu um bom ponto lá em Bragança. E naquela ele também não tem muita culpa, porque ele só seguiu um planejamento da diretoria de emendar um ano no outro, sem férias, e tratar o Campeonato Paulista como se fosse um Mundial de Clubes, né? Então, aquilo lá pesou para o início do campeonato. Então, acho que o Crespo não tem culpa nem naquela lá, nessa aqui muito menos, mas agora ele é o técnico e ele era o técnico nessa campanha. O Rogério chegou no meio do caminho
e o time foi lá para o meio de tabela. E vê como o São Paulo não sai do lugar, né? Ainda essas coincidências, né? O Crespo já está de volta aí, ele estava em 21, já está de volta. O Rogério, ele depois em 23, ele até fica bastante tempo, ele é substituído pelo Dorival Júnior. E lá em 2017, na primeira passagem do Rogério, quem o substituiu? O Dorival Júnior. Assim, o São Paulo não sai do lugar. É a mesma coisa. Assim, roda, aí volta o Crespo, volta o Rogério, volta o Dorival. Por coincidência, nas duas vezes o que o Rogério sai é o Dorival que entra no lugar dele. Assim, não sai do lugar. 2017 era o São Paulo em zona de rebaixamento. Sim, brigou para não cair também. Então, veja, isso é preocupante, São Paulo, porque o São Paulo começa a se acostumar com essa situação de ficar pelo menos um pedaço do campeonato flertando com essa zona de baixo. Difícil cair de uma vez, né? Você cai aos poucos, né? Todo mundo fala isso. Você vai caindo, né? Aos poucos. É isso, São Paulo. E isso que o Bruno falou do bom empate, eu me lembro que quando o Crespo chegou, a gente fazia um programa aqui e dizia exatamente isso, que a situação do São Paulo está ficando tão ruim que se o Crespo começasse o trabalho com 3 empates contra Flamengo, Bragantino e Corinthians, em tese, 3 resultados bons, normais, numa sequência dessa, o São Paulo poderia entrar no Z4. Veja, perdeu o Flamengo, verdade, mas empatou em Bragança jogando bem. E sei lá o que vai acontecer amanhã, mas vamos imaginar que jogue bem e empate de novo. Seriam 2 bons jogos em 3, só que mesmo assim o São Paulo corre o risco de amanhecer no Z4. Ou seja, resultados normais levam o São Paulo à zona de rebaixamento. O Crespo começando a trajetória com 3 pedreiras, né? Flamengo no Maracanã, Bragantino fora e agora esse clássico com o Corinthians. São Paulo sem o Lucas Moura. Não vai jogar mesmo? Não vai jogar o Lucas Moura. E do lado do Corinthians, o Yuri Alberto continua fora, mas tem o retorno do Memphis Depay para essa partida. E aí gerou aquela discussão durante a semana se forçou ou não o cartão amarelo. Eu acho que ele forçou. Porque a entrada do Fabinho ali foi normal no jogo Bragantino e Corinthians. E aí a reação do Memphis foi até desproporcional e acho que para gerar o cartão amarelo mesmo. Mas está de volta o Memphis Depay, que tem valores a receber do Corinthians e a gente já vai chegar lá. Não dá para... Porque os dois lados, não é, Flávio? Os dois lados vivem momentos assim de muita turbulência no aspecto financeiro. Não dá para multar o Memphis, porque você desconta a multa do salário. Ele não recebe o salário, como é que você vai pagar a multa? Né? E o jogador fala assim também, vou viajar para Fortaleza, sendo que as coisas estão atrasadas aqui, claro. O cara também fica nessa bronca, deve ficar, acredito eu. E assim, no Corinthians, eu estava dando uma olhada hoje, o trio Garro, Memphis e Yuri Alberto só participou de 16% dos jogos da temporada, então é uma participação muito pequena desse trio. E no São Paulo, Lucas está machucado, o Oscar não joga todas, então são 2 times, 2 elencos que sofrem, né, com os desfalques desses jogadores que não conseguem atuar em todas as partidas como era o esperado lá no início da temporada, lá no início do ano, Flávio. E dito isso, São Paulo tem que ligar o sinal de alerta contra o rebaixamento? São Paulo é hoje um candidato ao rebaixamento, Flávio? Sem dúvida é. Se você olhar o elenco do São Paulo, não é um elenco para rebaixamento. Mas se você olhar o que o time está produzindo, sim, é um time que corre risco. São Paulo não saiu desse lugar, nessa parte de baixo da tabela. São Paulo não consegue andar, não consegue funcionar. Então, é um time, sim, está correndo esse risco. Você olha o... São Paulo é parte de baixo da tabela. E parte de baixo da tabela é do 11º para baixo. Caiu, né? O ano passado a gente imaginava o São Paulo entre 6º e 12º. Agora ele está 11º para baixo o tempo inteiro. Claro, pode aparecer uma reação, uma sequência de jogos. Até o Corinthians, no ano passado, que era um candidato natural ao rebaixamento, fez aquela sequência absurda de 9 vitórias. A desgraça do Corinthians foi a pré-Libertadores, né? Eu falo sempre, evita essas coisas que não é pra você. Lembra bem como estava o Corinthians? Eu tô falando sério, gente. Lembra como estava o Corinthians antes da pré-Libertadores? Tava voando. Tava campeão paulista, não sei o quê. Aí vai pro raio do negócio que ele não sabe fazer. Aí já começou aquela dificuldade com os venezuelanos, depois pega o Barcelona de Guayaquil e o segundo... né? Segundo Castilho. Aquela roupa toda a sua elegância. 3-0, então acabou. Já foi demitido. Já caiu. Ramon Dias foi refém do próprio sucesso no Corinthians? Porque ele leva para a Libertadores e aí disputa. O Corinthians devia usar a cabeça, cara. Quando Ramon Dias foi pro Olímpia. Classificou, dá um gato. Fala, gente, por motivo de força maior, nós não vamos disputar, que dá crise, né? Fechando parênteses. O Corinthians entrou em crise a partir dali, pode ver, repara. E não é a primeira vez que acontece isso. Não é a primeira vez. Monta um baita elenco lá atrás, traz Roberto Carlos, traz Ronaldo e tal. Tava indo tudo muito bem, Ronaldo faz gol por cobertura, beleza. Aí vai jogar pré-Libertadores com o Tolima. Porra,
tijolada no carro, o Roberto Carlos abandona a carreira, o Ronaldo abandona. É terrível, é terrível. Isso à parte, o Corinthians, pelo menos, está na parte de cima da tabela. O São Paulo, ele não sai disso, ele está na parte de baixo, ele está piorando. Ele tem sido um time dessa parte de baixo da tabela. E aí você começa a ver, o São Paulo, ele não tem grandes opções de fazer grandes compras, ao contrário, ele corre o risco a qualquer momento de perder os seus jovens jogadores, como perdeu o Matheus, né? Agora ele foi pro Zenit, né? Que ele CSKA. CSKA. Futebol da Rússia, né? Qualquer garoto da base do São Paulo que vier uma proposta boa, o São Paulo vende. E a esperança do São Paulo são os meninos da base. Embora o Zubeldia teimasse em não colocá-los, mas eles são a esperança do São Paulo de ter algum tipo de uma condição melhor, de dar uma virada, de mudar. O São Paulo vive dessa base. Sem dinheiro tem que queimar o jogador. Você queima, né? O São Paulo, na verdade, ele não vende, ele queima o jogador, ele dá por um dinheiro baixo. Então fica meio que um ciclo vicioso, né? E traz essa mulambada aí, o quinto reserva do Sub-17, do Lanús, né? Aqueles moleques que você nem sabe quem são e tal. E aí não resolve nada, não sobe base, quando sobe queima rapidamente, traz aqueles moleques fracos do interior da Argentina e não sai disso. Fica nessa... E aí é a tal história, você vai acostumando com a situação. Uma hora você passa raspando, então uma hora você cai do cavalo, uma hora cai. Esse é o ponto a se ver. Não consegue sair, uma hora a casa cai, não tem jeito. Piperno, o São Paulo tem que ligar o sinal de alerta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Campeonato no primeiro terço, né? O primeiro terço da competição já foi embora, tem muita coisa pela frente, mas hoje o São Paulo está a um pontinho do Z4, Piperno. Quantos jogos o São Paulo venceu no campeonato até agora, Pedro? 2. Então, veja, em 14 rodadas o São Paulo ganhou 2. Então tem que ligar, sim, todos os alertas, né? O time de São Paulo não é bom e tem uma coisa. Nesse bloco de baixo, só tem um time que de fato é muito pior que os outros, o Sport. O resto, se você pegar, eles são tudo mais ou menos parecidos. Se pegar o Vasco, outro dia ganhou de São Paulo, mas ele perde para um monte de gente. Aí o Juventude idem. Aí você pega o Grêmio, que está também num momento muito ruim, preocupante. Então, nesse bloco aí, nessa parte de baixo da tabela, tem uns 7 ou 8 que eles são muito parelhos. Então, é óbvio que é preocupante. Quando o pessoal debochava, aí, né? Enfim, você se lembra aqui, o senhor mesmo, tal, né? Que no começo do ano brincava lá com a história do Mirassol. Mirassol é organizado. O Mirassol não vai cair, Piperno. Vou te tranquilizar aqui, ó. Não vai cair o Mirassol, hein? Outros grandes, São Paulo ganhou de São Paulo no Morumbi, ganhou do Corinthians lá, empatou com o Palmeiras aqui. Empatou com o Inter no Beira-Rio, na primeira goleou rodada, o Grêmio. Ele perdeu para o Cruzeiro 2-1 em BH, o Reinaldo perdeu um pênalti. Belo trabalho do Rafael Guanais. Então, ele é organizado. O que significa um time organizado nessa condição? É o que aconteceu com o Cuiabá uns 4 anos seguidos. Ou seja, quando a coisa apertar, se de fato apertar, ele, por estar organizado, não está nessa pendura toda aí, ele vai para o mercado e tem a possibilidade de garimpar um jogador ou outro para, sabe, quebrar um galho aí e tal. Como é que o São Paulo, por exemplo, vai para o mercado garimpar um jogador ou outro se ele está numa situação tão difícil como essa? E depois tem uma coisa, o jogador para o São Paulo, ele vai ser muito mais caro do que lá para o Mirassol. O time que vende, quando ele olha o São Paulo e olha para o Mirassol, bom, para o São Paulo, eu vou cobrar 5 lá pelo Joãozinho e, enfim, se o Mirassol der 3, leva. É assim que funciona o mercado da bola. Então, é claro que isso também é um complicador. E tem azares, tem questões que a gente lamenta muito, como a contusão do Rian Francisco, que é um menino promissor e tal, e que não joga mais nessa temporada, porque no evento que o Flávio Prado fez aí há 2 semanas, muito bacana, que você tem a oportunidade de, enfim, conversar com pessoas históricas, importantes do mundo da bola. Estava lá numa rodinha, uma hora lá tal, conversando um pouquinho com o Milton Cruz. Estava lá um Milton Cruz, o Muricy e o Dorival Júnior. Tá? E o Paulo Turra. Aí, enfim, conversei rapidamente lá com alguns deles. E aí, com o Milton Cruz, falei, pô, Milton, eu sou mais otimista do que a média com relação ao São Paulo nessa retomada do campeonato, porque eu acredito muito nos garotos que o São Paulo está promovendo da base, porque eu acho que essa safra do São Paulo é muito boa. Só que de 15 dias para cá, o São Paulo já vendeu um,
e o São Paulo já perdeu outro. Então, até aquilo que eu enxergava como uma reserva técnica já fica menor. E eu acho que o São Paulo ganhou a Copinha e ganhou a Copa do Brasil Sub-20. Então não é possível que não tivesse gente de bom nível lá. É óbvio que tinha. Só que também já não é a mesma base de 15 dias atrás, porque já não vai poder contar com 2, né, nessa retomada do campeonato. Então, até por isso eu acho sim que o São Paulo tem que tomar todos os cuidados do mundo. Ô Pedro, fiquei sabendo que nesse evento do Flávio aí, o grande destaque, Edilson Capetinha entre os ex-jogadores lá, e falou que o pessoal da imprensa entende tudo de bola. Boa, Edilson. Tamo junto. Ô Pedro, vou fazer até um exercício aqui. A gente começa a olhar essa possibilidade de alguns times históricos caírem. São Paulo jamais caiu no Brasileiro, no Paulista caiu. Depois vieram com aquela cascata lá, mas no Paulista caiu. Aí você vê aqui, você começa a olhar a tabela, então vamos dizer lá, time Cruzeiro não era favorito a cair, Flamengo também não. O Bragantino, alguns anos atrás, seria um time caível, agora não é mais. O Bahia era um time... O cara tem que citar o Bragantino, né? Não, eu tô seguindo a tabela aqui. O Bahia era um time caível, não era? Você olhava, o Bahia tá no grupo. Não é mais. Primeiro ano do Rogério Ceni quase caiu. Não é mais. Aí tem Palmeiras, Botafogo. Fluminense, há um tempo atrás, era um time que... né, também se estabilizou. Atlético Mineiro andou caindo, estabilizou. Aí o Corinthians fica sempre... Ceará, que era um time também caível, está estabilizado. Mirassol. Pô, se você perguntasse de 10 entre 10, quando começou o campeonato, um time que ia cair era o Mirassol. Sim. O Mirassol está em 11º lugar. Aí você tem o Santos, é um time caível. Não sei como é, continua sendo, mas... Aí você começa a ter aqui embaixo, você tem o Grêmio, você tem o Internacional, você tem o Vasco, você tem o São Paulo. Aí você tem aqui o Vitória, que era um time que a gente apontaria para cair. O Juventude está aí já faz tempo. Será que vai cair mesmo? Fortaleza, eu duvido que caia. Duvido. Anunciou o Renato Paiva agora. Fortaleza, ele não é um time para cair. Eu acho que não. Ele está muito fora do lugar. E o Sport praticamente já caiu. Ora, se você tem aqui o Fortaleza e o Juventude, Fortaleza não cair mesmo, e o Juventude que está na batalha... O Inter também acho que já sai desse... O Inter também não. Né? Sim, mas alguém vai ter que cair. Sim, é isso que eu quero dizer. Olha, se não vão cair, a gente já citou, times que seriam para cair. Bahia, Bragantino, Mirassol, sei lá, mais aqui, olhando mais aqui em cima, há um tempo atrás. O próprio Fluminense estava sempre numa situação complicada, mas não tem aquele. O Ceará, eles não vão cair. Então quem vai cair? Alguém vai cair. Não é isso? Um grandão vai cair. A possibilidade fica muito grande. Fica muito grande. Então, não é o natural, o lógico. O lógico seria, bom, tá aqui então, tá Vitória, Juventude, Mirassol e Sport. Bom, tá dentro. Não tá dentro. Não tá dentro. Tem coisa aqui rolando diferente. Alguns times subiram. O que eu quero dizer é que alguns times subiram muito de nível e eles estão aqui. E talvez o Mirassol acabe se instalando ali na vaga deixada pelo Cuiabá, de um time que não é rico, mas é organizado, é certinho. E fica aí 3, 4 anos. E o rebaixamento continua acontecendo. Até ouvi uma palhaçada outro dia. Devia diminuir o número de rebaixados. Não, senhor. Continua. Para proteger a incompetência? Para proteger má gestão? Não. Deixa cair. Não se organizou, acabou. Como é que o Mirassol, humildemente, numa cidade deliciosa, simpática, mas que não tem a capacidade financeira de um Corinthians, de um São Paulo, né? Como é que ele se organiza e consegue fazer uma campanha legal? Cuiabá mesmo, né? Mesmo lá o nosso Nordeste, pô. Fortaleza é maravilhoso, mas não tem a capacidade financeira. Estamos de volta à rádio, não tem a mesma capacidade de arrecadação de um Corinthians, por exemplo, um Flamengo. Exatamente. Ora, se eles não conseguem se organizar, azar deles, velho. O mais humildezinho e a competição é igual. Não tem, não vamos dar lambuja com o Mirassol de uma cidade menor. Não, é taco a taco. Ele tem a mesma dificuldade do Flamengo. Ele tem o mesmo desafio do Corinthians, o mesmo desafio do São Paulo. E está se virando bem. Por que eles não se viram? Então, se cair, é merecido cair. Merecido cair, porque são esculhambados, porque não respeitam a história dos clubes, porque não respeitam os torcedores. É isso que acontece. Você vai caindo devagarzinho. E você olha aqui sinalizações importantes há um bom tempo. É só analisar um pouquinho a tabela nos últimos tempos, você vai ver quem é que está com cara, com quem é que está sinalizando que daqui a pouco vai cair.